Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Agora, sobre o momento político brasileiro, sobretudo da esquerda, nas últimas eleições municipais, teve muito uma pauta de que a esquerda está perdendo a sua base, a periferia. Vocês concordam com isso? Veja bem uma coisa. Como vocês enxergam? Veja bem, Felipe. Eu tenho para mim uma convicção. Posso estar fazendo uma análise equivocada, não afasto essa hipótese, mas eu vejo uma mudança dramática nos últimos 30 anos, que é a seguinte. 30 anos atrás, a base eleitoral do Partido dos Trabalhadores, ao qual eu jamais fui filiado, deixar bem claro, nunca fui petista. Nem eu. Né? Nem você. Apesar de fazer muitas vezes campanha pro PT. Sim, votei no Lula, tudo bem, mas votei na Dilma, mas nunca fui petista. Eram as comunidades de base feitas pela igreja, pela ala progressista da igreja, com o Partido dos Trabalhadores, em torno da ideia da teologia da libertação. Isto mudou para a chamada teologia da prosperidade, feito pelos pentecostais, pelos neopentecostais, basicamente, que substituíram o Partido dos Trabalhadores, que ao chegar ao poder, mais preocupado com a administração do poder, deixou a base desassistida. Então, isso tem um reflexo. E esse reflexo, hoje, modernamente, qual é? É o reflexo do preciso me dar bem na vida. É o reflexo do individualismo. Não é mais a ideia generosa de um país mais justo. E mesmo quando você consegue, como é indiscutível que os governos do Lula conseguiram, e da Dilma, na primeira gestão, tirar o Brasil do mapa da fome, tirar o Brasil do mapa do desemprego, você teve manifestações como teve em 2013, absolutamente sem comando, que acabaram manipuladas pela direita. Ali surge MBL, por exemplo. Exatamente, manipuladas pela direita. E o Lula tem uma frase que para mim é muito sintomática. Quando pedem para ele explicar o que foram as manifestações de 2013. Ele disse: nós demos o pão, o pessoal está querendo manteiga. E o governo tinha, de alguma maneira, deixado de olhar para as necessidades que estava criando. Tem SUS, mas tem fila. Padrão FIFA na saúde. Tem escola para todos, mas os professores ganham mal, o nível educacional está baixo, queremos escola padrão FIFA. É natural. Claro. É natural. Claro. Né? E isto foi desassistido. E aí os Pablo Marçal da vida Tomam conta. ganharam um espaço. Mas tem uma coisa que me deixa... Você sabe que depois da eleição municipal, vou incluir a vitória do Trump também, né? Sim. Eu fiquei no jururu, no Sim, baixo todos. astral, fiquei de luto. Comecei a não ver, pro Globo News que eu via sempre, passei a não ver, todo mundo é dono da verdade ali. E comecei a ler muitas interpretações, todo mundo se acha... Nós estamos num mundo que todo mundo se acha dono de um conhecimento, sabe tudo. Então as interpretações que a esquerda morreu, é por isso, é por aquilo, todo mundo sabe. E aquilo estava me enchendo o saco, com algumas eu concordava. Até comprei o livro do Gessé Souza, O Pobre de Direito e tal. Que aliás tem a ver com esse cara lá que detonou as bombas, quando ele fala, compara ele, quando ele fala do Coringa, com o filme. Sim, total. Não, uma coisa tem muito a ver. Mas uma coisa me deixou muito mais animado, não digo, me deixou animado, vai. E hoje, inclusive, nós estamos gravando, fazendo um programa ao vivo e gravando, teve uma manifestação de rua no feriado, por todo o Brasil. Coisa que não havia. Aqui na Paulista. Na Paulista, na Cidelândia, 15 cidades.
Sim. 15 cidades. 6 contra os 6 pontos. 6 por 1. E nas redes sociais, que todo mundo dizia, não, quem comanda a rede social, quem sabe trabalhar é a direita. Nesse sentido, a direita foi a nocaute. Foi. O movimento que surgiu nas redes sociais, está vendo entre as pessoas, indo para a rua, colocou a direita a nocaute e a direita sem saber como agir. Isso me deu um certo estímulo, me deixou um pouco, olha o caminho. E partindo de uma deputada que fala muito bem, que se explica muito bem, que quebra os preconceitos. Ela é demais. Érica Hilton, olha, tem que tirar o chapéu. Então tudo surgiu com o vereador eleito lá do Rio de Janeiro. Sim. Que foi feito um trabalhador de ali, feito que ninguém conhecia, ele que lançou isso. Então, esse tipo de gente aparecendo, esse novo vereador, a Érica se afirmando como uma deputada firme, as redes sociais se manifestando, as pessoas indo para a rua, eu que estava completamente alijado, jururu, desanimado, me deu um estímulozinho, Juca. Você quer saber quando eu tive esse mesmo estímulo? Você poderá ver. Anteontem, entrevistando o Felipe Neto, que foi pro ar ontem à noite na TVT. O programa do Juca vai toda quinta-feira na TV. 9 horas da noite. Mas tá no YouTube, já tá no YouTube. Você olha para esse menino, que é um menino, que nem vocês. É até a minha idade. Entendeu? Pô, esse cara não apenas transformou-se da maneira como se transformou, A mudança dele é brutal, né? brutal, como Rodolfo, esse cara perdeu muito dinheiro e muito patrocinador por ter mudado. Sem dúvida. Esse cara podia estar surfando na onda assim dos miliardários. Sem Na dúvida. boa. E- Podia estar na boa. E ele Mas tem um outro ingrediente. tem que andar com segurança Imagina. até hoje. Mas tem outra coisa que me deixou animado. Isso você, que tem essa coisa que eu falei das redes sociais, da luta, uma luta nova, 6 por 1, que está envolvendo muita gente. O filme. O filme. Ainda estou aqui. Sim, Quase 500 mil pessoas já assistiram o filme. isso é muito bom. Isso vai se multiplicar muitas vezes. E tem muita gente assistindo o filme. O pessoal de esquerda. O filme não é um filme de esquerda. Um filme que mostra o que aconteceu no país durante a ditadura e faz aquele pessoal conduzido pela extrema-direita, que nega a ditadura, que nega a tortura. Eu acho que muita gente que está vendo o filme deve estar se questionando agora. E eu falo assim, olha, aconteceu isso mesmo, A destruição de uma família sabe? alegre. Você já viram o filme? Ainda não. Não, Você deixa não pode de ver. perder. Não, mas pode Esse- falar. Esse filme é para passar no Brasil inteiro, em praça pública, né? Nas céu escolas, onde aberto. for, Eu vi gente saindo emocionada. Não, Todo mundo não dá para não chorar. Não dá para não chorar. Pô, leve Eu não lenço. conheço ninguém Isso. ainda que não saiu com lágrimas nos olhos. Agora, não é porque você está vendo um revolucionário, sei lá, a comparação que eu faço. Vocês viram a Noite dos 12 Anos sobre a experiência de prisão do Pepe Mujica, do Maurício Rosenkov, do Eliodoro, que eram os 3 tupamaros que foram presos pela ditadura uruguaia, foram postos em calabouços, absolutamente incomunicáveis, durante 12 anos, com a seguinte ameaça aos tupamaros: mais um ato de vocês e a gente mata os 3. Tá? E não sei como eles não enlouquecem. Mas é um filme que você vê o tempo todo muito dolorido, mas digamos de 3 líderes revolucionários. O filme sobre a Eunice Paiva, sobre a morte do Rubens Paiva, não é um filme sobre o Carlos Marighella. Sim, que é um cara... É um filme sobre um ex-deputado que estava cassado, tendo uma vida pacata de engenheiro com a família dele, 5 filhas e um filho. Uma vida bonachã, com festinhas todo fim de semana, que de repente é levado preso para um quartel da aeronáutica porque teria recebido cartas de exilados no Chile para distribuir para as famílias e desaparece. E você vê a destruição de uma família. É muito mais um filme sobre a destruição do afeto, de como a ditadura influi
nos mínimos Você sabe detalhes. o grande valor do Valtinho? Cara, depois podemos falar sobre o Valtinho, que a gente também vai ser Sim, seremos personagens. Vamos fazer O comentário do Sócrates. Comentário do Sócrates, dirigido por ele, que vai ao ar pela Globoplay no ano que vem. Mas eu até escrevi sobre isso. Ele não precisou usar a mão pesada para fazer esse filme. Ele fez com a maior ternura. Sabe? Ele conseguiu contar esse caso pesado, cruel, absurdo, retratando a família e comovendo as pessoas. Como você falou, não é um filme sobre Marighella, aí você teria que ter uma coisa mais pesada mesmo, porque foi... Não percam. Então, somando o filme, somando esse movimento agora do 6x1, vindo de gente que não estava ainda... Holofote. Eu falei, opa, são bons ventos chegando, Você sabe que depois das derrotas. ao mesmo tempo, eu li, Zé, acho que eu comentei com você, eu comentei no programa, no Cartão Vermelho, um livro de um jornalista que talvez vocês conheçam, pelo menos de nome, o Alex Solnick. Sim. Claro. O Alex Solnick acaba de lançar um livro cujo título é O Dia em que Conheci Brilhante Ustra. O Alex Solnick tinha 19 anos de idade, era estudante de cinema na ECA e foi confundido com um personagem que era chamado de o hippie do MR8. Ele era cabeludão, barbudo. E passa 45 dias preso no DOI-CODE, aqui na Rua Tutóia, na Operação Bandeirantes, sem que houvesse uma acusação contra ele. E numa cela, junto com um cara que era torturado dia sim, dia não, dia sim. 45 dias. E só agora ele foi capaz de botar para fora o que ele passou e contar a experiência Ele dele. chegou a ser É um bom torturado, entrevistado. Não foi assim. torturado. mas ele viu Não a... foi torturado. Uhum, Não tocaram nele. uhum. Um belo dia chegaram para ele, no 45º dia desse terror, e disseram para ele, você vai mudar de hotel, pode sair. E ele falou, onde é que vão me levar agora? Era para ir para casa. Do jeito que o prenderam, o soltaram. Por que isso? O que tinha? O que era mais terrível na ditadura? É ser dona de você. Exatamente, você não tem... Ser dona de você. É. Não adiantava você ter o direito. Tem devido processo legal nenhum. Não adianta. Entendeu? Se dizer, como eu disse para um torturador, eu exijo ser tratado feito um cidadão enquanto não diz nada contra mim. Eu quero me dar um tapa. Óbvio. Não precisa exigir nada aqui, velho. O que você exige? Ah. O que você pensa que você é para exigir aqui? Que é a coisa que você ouve quando entra. Aqui é o começo e o fim de tudo. Aqui pode ser o céu ou o seu inferno. Você sabe que houve um caso parecido desse lá no Rio de Janeiro, envolvendo até o Álvaro Caldas, excelente, grande jornalista, que tem um livro Tirando o Capuz. Que é lindo o livro É lindo. também. O Álvaro trabalhava lá no Jornal dos Esportes. Ele tinha sido preso antes, durante muito tempo, saiu, foi trabalhar, não estava nem conseguindo mais trabalhar, em lugar, porque ele era um repórter geral, de cobrir a cidade, política e tal. Aí arranjamos um lugar, eu era chefe de redação, ele estava cobrindo Botafogo. Há um assalto, que um grupo assalta um banco, faz um movimento lá num banco em Niterói, e confundem, nós de foto, acham que ele fazia parte desse grupo que assaltou o banco em Niterói. Aí pegam ele. Pegam ele vai preso, passa um tempão preso. Quando ele reaparece lá na redação, os olhos aqui tudo era roxo, ó. Tudo roxo aqui. E ele escreveu esse livro, também porque confundiram ele. Uma mulher confundiu, pegou a foto, depois de ser torturado, apanhar muito, ninguém sabia onde ele estava e tal, viram que era um homem errado. É, teve um caso que eu vi na temporada, não sei se foi desse ano, do ano passado, daquele Linha Direta, que agora foi descontinuado, que era essa fase do Bial. Que era o assassino da motocicleta lá e tudo mais. E uma menininha, um rapaz entrou no salão de cabeleireiro e a menininha, que ela tinha visto o criminoso e tal, na hora que o rapaz entrou pra fazer o cabelo, tava ali fazendo o cabelo, a menininha chamou a mãe, que era cabeleireira, falou, mãe, esse é o rapaz do... O cara ficou anos preso, o cara teve que...
ele participou de rebeliões fortes, ele se tornou um líder dentro do presídio, etc e tal, e o caso dele foi revisitado por aquela ONG do Arruda Botelho, Tá. que é maravilhosa, né? Sim. E aí, Innocent Project, né? E aí foi revisitado o caso, e depois de muitos anos ele saiu, só que assim, ele sai completamente traumatizado, um outro ser humano. Claro. Tiraram a humanidade do cara. Claro, claro. É isso. E se isso acontecia no Estado de Direito, É isso. imagine É isso. numa Mas, ditadura, cara. Rodolfo, o que mais é tocante, tanto no Pepe Mujica, quanto no parceiro dele, Maurício Rosenkov, que eu entrevistei, vale a pena ver, tem no YouTube, é que esses caras passaram o pão que o diabo amassou, literalmente, e saíram da cadeia Coração. sem um rancor. É. Sem um rancor. De Mandela, né? Mandela. Você conhece a história? É isso. A história do Mandela que mais me toca, essa história é maravilhosa. Mandela, presidente já da África do Sul, com a sua comitiva, vai almoçar num restaurante, numa viagem que estão fazendo pelo interior da África do Sul. Entra no restaurante e tem um senhor sozinho numa mesa, almoçando. Ele convida... Não almoce sozinho, vem almoçar conosco. O senhor vem todo constrangido. Todas as pessoas em torno acham que o cara está constrangido porque, afinal, está sendo chamado pelo Mandela, pelo presidente. E está meio sem modo. O cara acaba de comer rapidamente, agradece muito, se despede e vai embora. E o Mandela diz, deixa que eu pago sua conta. Quando o cara vai embora, pergunta, mas por que você fez isso? Quem? Assim, era meu carcereiro. Era o meu carcereiro. Nossa, cara. Entendeu? Bom, eu jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. Quebrar o prato na cabeça do carcereiro. Era o meu Você carcereiro. ia guardar um rancor. Fudido. Isso, Mas é humano. Veja o Invictus, o filme, é né? maravilhoso. Quer dizer, ele vai lá no esporte dos brancos. Pra dizer... E é criticado, né, pelos negros. Como é que você vai agora no esporte lá? Porque Dos existe um africanos. rancor. Claro. Assim, não, vocês fazem parte do país. Você sabe que na Copa da África do Sul, um dia eu estava andando pelo centro de Joanesburgo, se é que Joanesburgo tem um centro, e coincidiu, eu nem sabia, ia ter uma homenagem aos Bafana Bafana. E eu vi um cidadão de 1,90 m, branquíssimo, com um garotinho branquíssimo também, de uns 7, 8 anos, ambos com a camisa da seleção de futebol, indo em direção. E paramos para atravessar a rua no sinal vermelho, na faixa. Aí eu falei para ele, mas você gosta de rugby, né? Ele olhou para mim e falou, eu gosto de rugby, mas ele vai gostar de futebol. E aponta para o menino. Quer dizer, de alguma maneira, estava ali expresso que o Mandela tinha conseguido, né, fazer essa integração. E Juca, esse rancor ele é tão humano que, por exemplo, eu tenho um personagem que eu tenho algumas camisetas dele, que é o Malcolm X. Tá. O rancor dele, né? Se você pegar o símbolo, o que significa Malcolm X, ao mesmo tempo pegar o reverendo Martin Luther King, são vozes de muito diferentes, né? O Martin Luther King era uma coisa que ele queria a conversa, queria a inclusão, e o Malcolm X era o cara revoltado que queria matar Vingança, a branquitude e tudo mais. Sim. Mas assim, é tão legítimo o que esse cara Sem sofreu, o que a Ku Klux Klan fez com a família desse cara, Sem dúvida. que nessa daí eu sou mais time Malcolm X. Sim, pois é. Porque eu tomo conta daquela coisa e eu falo, cara, como é que as pessoas não conseguem. Não, e a vingança é um entender? sentimento genuíno, né? Você não- é, Totalmente assim, genuíno, humano. É humano, né? Não que ela esteja correta. Sim. Mas a gente é capaz de Não, entender. claro. Entendeu? Claro, Então, claro. então ver esses caras Claro. como o Mandela, ver
O Mujica é um negócio, assim, eu paro pra escutá-lo e a gente fica, né? O Breiler veio aqui e falou que o conheceu. Parecia uma entidade. Parecia uma... Quando E eu ele viu entendo ele. quando ele diz isso, porque uma das coisas que o Mujica falou, assim, que mais dão um tom da minha vida é o valor do tempo. E tem muito a ver agora com essa coisa do 6x1. Porque nada mais Ele agora é do deu que uma valorizar o entrevista- tempo das entrevista, pessoas. O Mujica foi ao último comício, Isso. Dizendo que é o último voto o último dele. voto dele, fazendo questão de. E faz um discurso, breve discurso, lindíssimo, né? Que emocionou a todos. Esse Maurício Rosenkov é um dramaturgo, tem diversas peças, tem um livro, As Cartas que Nunca Chegaram, que são as cartas que ele escrevia, sabe Deus como, porque a partir de um determinado momento ele escrevia cartas para um dos carcereiros dele, para a namorada do carcereiro, como se fosse o carcereiro. Então o carcereiro dava papel e lápis para ele. Entendi. Mas eu fui entrevistar esse cara em Montevidéu. Esse cara tinha sido ministro da Cultura do Pepe Mujica e tal. Era secretário da Cultura de Montevidéu quando eu fui. Eu tô certo que eu vou chegar numa casa com segurança, que não sei o que. Ele marcou 9 horas da manhã. Eu fui lá, prédio modesto, de 3 andares. Toco no interfone, não tinha zelador, não tinha porteiro. Sim, eu digo, aqui é Juca Kfouri, sou brasileiro, venho falar com o senhor Maurício. Ah, sim, momentito. Desce uma figura. Quem é a figura? O próprio. Tinha 87 anos já. O próprio. Subimos. O apartamento dele era um apartamento de 2 quartos, recheado de livros, uma mesa com o café da manhã posto. E aí ele diz, vamos tomar o café da manhã. E eu digo, senhor Maurício, eu tomei no hotel. Ele diz, não. Fui à padaria, comprei esse pão aqui em sua homenagem. Tomei café da manhã. Simplicidade, Mas né? é isso. Isso é que eu digo, é a melhor entrevista que eu fiz na minha vida. Olha só. Com o meu portunhol. Melhor entrevista que eu fiz na minha vida.